O Cruzeirão cabuloso, preparando, para outro desafio, para assumir a vice-liderança do Brasileirão. O Cruzeiro tá voando. Vamos ter informações já. Antes, mandar um abraço aqui ao querido amigo Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, fazendo aniversário hoje. Alô, Pedro Júnior, cara competente, do bem, gente boa, fazendo aniversário nesta quinta-feira, dia 27 de novembro. Então, a você, Pedro, meu abraço, tudo de melhor e que vem aí, quem sabe, mais conquistas na sua vida pessoal e com o Cruzeiro, né? Copa do Brasil na parada, Brasileirão também, por que não? Um abraço ao Pedro Júnior, deve estar fazendo uns 62 anos, ele tem cara de menino, tá novinho o Pedro Júnior. Um abraço, viu, Pedro? Tudo de melhor pra você na sua vida pessoal também, claro, profissional, com o Cruzeiro voando, já com esse compromisso do fim de semana pro Pedro Júnior, pra torcida do Cruzeiro, um ótimo presente, a vitória contra o Ceará. Emerson Pansieri, como está a preparação do Cruzeiro pra pegar o vozão, hein, Pansi? Pois é, Thiago, um abraço pra você, seu nome, seu bairro, um abraço pro Pansi, todo mundo que acompanha o nosso Rádio Esportes aqui, nesta quinta-feira, trabalho, né, na Toca da Raposa, já nessa prévia de duelo contra o vozão, contra o Ceará, como você destacou no sábado, às 9 horas da noite na Arena Castelão. O treino de amanhã é à tarde, e aí o Cruzeiro treina e viaja pra Fortaleza nesse voo fretado, com certeza com a participação do Pedro Júnior. Pedro Júnior não falta uma, né? Todo jogo tá lá acompanhando a delegação, às vezes chefiando, às vezes dividindo também, vamos colocar assim, essa administração até da delegação com o Pedro Lourenço, com o papai dele. Então, tudo de bom aí pro Pedro Júnior, muitas felicidades, que ele continue sendo essa pessoa aí também muito iluminada, muito especial, um cara muito bem, é o Pedro Júnior, que sempre tá ali acompanhando o Cruzeiro em todas do Clube Celeste. E aí, Thiago, o Cruzeiro para essa partida contra o Ceará, eu vou colocar aqui uma dúvida, porque são alternativas, são possibilidades em termos de meio campo para esse confronto. O restante do time, para mim, é aquela cara de equipe que o torcedor do Cruzeiro já sabe, né? Agora, a grande dúvida em relação ao meio campo, porque o Lucas Romero cumpre suspensão, tá fora com o terceiro cartão amarelo que recebeu na vitória diante do Corinthians. E aí surgem algumas ideias, algumas possibilidades. Será que vai o Matheus Henrique? Será que vai o Eduardo, que já fez essa função? Ou será que vai o próprio Wallace? O Wallace que vem entrando nos últimos jogos do Cruzeiro, estávamos juntos no Mineirão, ele entrou inclusive na vaga do Lucas Romero, então vamos colocar como essa interrogação na escalação do Cruzeiro. O treino está finalizando agora na Toca da Raposa, tem mais um amanhã, e aí o Jardim define esse time que vai a campo. Sinal eletrônico marcou 11h45. Thiago? Eu vou trazer o nosso time de comentaristas, mas chamando o primeiro Fabrício, você falou da possibilidade do Wallace, né? Eu comentava até com o Fabrício na transmissão do domingo, assim que ele foi acionado para entrar em campo pelo técnico Leonardo Jardim, saindo do banco. Me parece o Fabrício comentou isso, né? Que o Wallace está um pouco mais fininho, e eu acho que ele entra numa reta decisiva para saber se ele vai permanecer no Cruzeiro pro ano que vem, se ele está nos planos para a próxima temporada. E ter esse jogo, Fabrício, pro Wallace pode ser um tremendo vestibular do que vem pela frente, não só nesse restante de temporada, mas também no próximo ano. Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, tá na ponta da linha com a gente. Um abraço, bom dia, Fabrício. Uma boa essa oportunidade ao Wallace, em bom momento para ele também, Fabrício, que era a sua opinião, a gente já falava sobre ele no domingo, hein, Fabrício? Fala comigo, Tiagão, beleza? Um abração pra você, pra todos que estão nos acompanhando. O Tiagão, o Wallace me parece ser um menino com cabeça muito boa, viu? E é o que dizem ser, o que dizem que ele é também um excelente profissional, sabe? Então, e tá demonstrando isso, porque assim, se fosse outro jogador, já teria chutado o balde, largado. Pouca minutagem, o tanto de crítica que já recebeu, enfim. Mas esses dias eu encontrei ele pessoalmente aqui, eu assustei com a silhueta dele, sabe? Como mudou. Como ele afinou. Falei, ô jogador, você vai sumir, hein? Ele deu risada. Mas, e aí isso influencia totalmente na performance, né? Eu já vejo um Wallace totalmente diferente do ano passado, início da temporada, né? Um jogador com a perninha mais rapidinha, que a gente costuma dizer. E aí ele consegue ser mais participativo, tá tentando ser um jogador que, sabe, aquele jogador que não tenha mais, acelere mais o jogo, não é aquele passe meio para trás, lado para trás, sabe? Então, tá querendo acelerar mais o jogo, ser mais objetivo. Isso mostra o quanto ele tem se dedicado. E aí vem uma oportunidade, se de fato acontecer essa oportunidade, se ele tiver essa oportunidade, é a hora exata para mostrar, né? Porque
treino, já mostrou que tá bem, que tá treinando bem, que a gente já dá pra ver pela silhueta dele. Mas enfim, tem que mostrar dentro de campo, né? Dentro de campo, no jogo, que o jogador se valoriza aí pra se lançar no mercado, né? Mesmo, tá tentando ficar aqui a cabeça dele? Deve passar isso na cabeça, porque todo mundo quer ficar uma estrutura dessa, tá bem acomodada, a família tá bem, sabe? É sempre um transtorno mudar a família de lugar, sabe? Ir pra outro clube, coisa tudo novo. Deve estar pensando em ficar aqui, Libertadores, mas também, se não for ficar aqui, tô jogando e mostrando aí pro pessoal que eu tô no mercado, sabe? Tô bem, porque assim, até um jogador com salário alto, né? Então, os times também contrataram, não é todo time que tem essa condição, e o time que pensar em contratar quer uma garantia, né? E a garantia é ver ele jogando, né? Então, isso aí tudo o Cruzeiro tem que pensar, né? Valorizar o seu ativo, é importante também pro Cruzeiro. E pensando também em Libertadores, por que não? Porque o ano que vem vão ter vários jogos que vão exigir jogadores cascudos, né? Libertadores é uma competição única, características únicas. E ele tem bagagem para isso, né? Europa, seleção brasileira, enfim. São algumas coisas a se pensar para a próxima temporada. Um grande abraço a todos aí, com Deus. Com Deus também, guerreiro. Fabrício conosco no Rádio Esportes. O Emerson Pansieri, ele tá cotado para começar o jogo, né? Tá. Diferentemente de outras partidas, Thiago, vamos ser honesto aqui. Em alguns jogos o Wallace nem entrava nos jogos, né? Nem participava do segundo tempo das partidas. Esse quadro realmente mudou, né? Mudou muito. O nosso guerreiro aí, o Fabrício, trouxe uma perspectiva, um ponto de vista legal, né? De ver o cara, de ver o jogador, de ver que o físico dele mudou e realmente mudou. Mas aí também tem uma questão dele, né? Muito fala no Rio Grande do Sul que o Wallace está indo para o Grêmio, né? Que o Wallace está voltando para o Grêmio, que o Grêmio vai contratar o Wallace. Mas eu digo, e estou falando isso já tem um tempinho aqui na rádio, que não é bem assim por alguns fatores. Primeiro, é um atleta que tem essa conversa franca com o Jardim e vem crescendo fisicamente. Tá com vontade. Outra coisa, é um jogador que custou caro para o Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro pagou, das contratações que foram feitas, foi o mais caro, né, para trazer ele da Udinese para o Cruzeiro. Tem essa questão que o Fabrício falou até de salário? Tem. Mas aí, se tem composição, qualquer coisa, isso pode ser resolvido, não acho que nem pesa tanto. Mas eu acho que pesa muito mais o fato do Wallace querer continuar no Cruzeiro, querer disputar uma Copa Libertadores da América pelo Cruzeiro. E aí não é achismo, é informação, né? Correr atrás de algumas pessoas que estão ligadas aí ao fato e o entendimento que há uma ideia do atleta também querer mostrar. Ele não está feliz com essa situação de banco, de ter pouco entrado, está mais satisfeito dos últimos jogos, está participando dos confrontos. Então tudo isso pesa para que numa oportunidade como essa, tá se abrindo para sábado, ele tenha aí uma chance com o Jardim. O Wallace chegou a peso de ouro, o Edu Panzi, com uma expectativa muito alta para ser um dos pilares do time do Cruzeiro. Isso não aconteceu no ano passado. E eu mesmo tive a oportunidade diversas vezes de o entrevistar ali numa saída de campo, zona mista, e ele falava todo o tempo, tá difícil a adaptação, tá difícil, não tô conseguindo desempenhar. E óbvio que é um conjunto de fatores, né? A questão física, como já citada pelo Fabrício, pelo Pansieri, a questão tática, né? O ritmo de jogo é outro. O curioso, né, Edu? Ele sai da Udinese como o melhor volante da Itália. Não estamos falando aqui de uma liga qualquer. Ele volta num momento que, em tese, tinha tudo para ser de celebração. Chegar, fardar e jogar. Não foi o que aconteceu. Merece mais uma chance pro ano que vem? Ou libera e segue o caminho dele, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço a todos. Cara, em relação ao Wallace, nós temos duas certezas. A primeira é que ele é um grande jogador de futebol. A segunda é que ele não jogou nada no Cruzeiro ainda. E não é simples essa tomada de decisão se ele segue no Cruzeiro, se o Cruzeiro negocia, justamente por esse ponto, de saber que ele é muito bom jogador e que ele ainda não conseguiu performar com a camisa do Cruzeiro. Você vai acreditar? Você vai apostar? Ou você já desistiu do atleta? Agora, tem uma coisa que 2025 me ensinou e que eu não vou ir contra, que é confiar no Leonardo Jardim. O técnico de futebol, acima de tudo, ele é um vendedor de ideia. E ele vendeu a sua ideia para o elenco comprou e está acontecendo tudo isso que a gente tem visto. Ele vendeu o que ele pensa de futebol para os gestores acreditaram e está acontecendo isso tudo que a gente tem visto. A decisão que for tomada em relação ao Wallace, você pode ter certeza que vai passar pelo Leonardo Jardim.
Não sei se é a palavra final, mas o peso da palavra dele vai ser enorme. O Wallace tem jogado mais, melhorou fisicamente, tem entrado mais. Jogador que não joga não é visto. Se o Cruzeiro pensa em negociar e fazer um bom dinheiro com o Wallace e não entregar ele a qualquer custo para qualquer clube, o Cruzeiro pode aproveitar e colocar o atleta na vitrine nesse restante de temporada para falar, passar o recado ao mercado. Ele está sendo aproveitado aqui, ele tem jogado, a gente quer contar. Você vai pagar o que eu quero? Ou então, realmente, o Leonardo Jardim acredita que o atleta tem tudo para performar na próxima temporada e nesse restante de 2025. Então, para terminar meu comentário, eu vou ficar com a decisão do Leonardo Jardim. O que for decidido, ficar ou sair, eu acho que vai ter um peso do treinador, porque eu, em 2025, aprendi a confiar no que esse português tem feito. E se o Wallace ficar, é porque tem a chancela do treinador e aí vai ter a minha também. É o Mister, 11h53. Já vamos falar mais do jogo, né? O Ceará vem numa situação delicada, ainda ameaçado pelo rebaixamento. E o Cruzeiro vai brigar pelo título? Deve só curtir esse fim de Brasileiro ou pensa mesmo em pular na ponta? Lembrando, Flamengo tem compromisso, assim como o Palmeiras, no fim de semana, jogando a final da Libertadores. Pansieri, bora falar de jogo. O Cruzeiro tá sonhando ainda com a ponta do campeonato, a vice-liderança. Cruzeiro pode colocar na conta, dizíamos ontem, com mais 2 milhões de reais, né? Mais 2 milhões de reais no bolso na premiação. O jogo sábado é às 9 da noite contra o Ceará, ainda o Vozão ameaçado pela zona do rebaixamento, hein, Pance? O Ceará nesse momento, 14º colocado, 42 pontos, ou seja, são com mais 4 pontos em relação ao Santos. Nesse momento, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Se o Cruzeiro vence, o Vozão fica numa situação muito delicada, até porque a tabela do Ceará é pesadíssima, viu, Pansieri? Até o Edu Panzi, eu vi nas redes sociais, colocou que quem fez a tabela aí do brasileiro não gosta do Ceará, não. O Ceará vai só pegar pedreira. G4 inteiro. Inteiro. Nas 4 últimas rodadas. Nas últimas 4 é só a turma que tá lá na frente. É claro que ninguém imaginava a campanha do Mirassol, o Cruzeiro voltando a brigar na ponta, mas pobre Ceará. Pois é. E que venceu o Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ninguém vai admitir isso, né? Revanchismo. Não, mas o Cruzeiro ficou com aquela derrota meio atravessada, né? Então, vai tentar buscar essa vitória lá na Arena Castelão, no jogo de sábado, nossa rodada 36, né? Com a nossa jornada esportiva da Itatiaia. Sinal tá marcando meio-dia, mas vamos lá, Thiago. Para esse duelo, o Cruzeiro pode chegar aos 71 pontos, passa o Palmeiras e dorme na vice-liderança, termina essa rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e fica até 4 pontos do Flamengo. Em relação aos jogadores que podem viajar, tô na expectativa se o Fagner, viu? O Fagner totalmente recuperado da lesão que ele teve, né? Ele teve um problema ali na fíbula da perna direita, né? Teve uma fratura na fíbula da perna direita, fez a preparação toda no departamento médico do Cruzeiro, né? Departamento de performance, ali sob os cuidados do Dr. Sérgio Campolina, do Jomar Ottoni, da turma boa do Cruzeiro que trabalha na saúde e performance dos jogadores. Ele, então, ficando à disposição, pode ser uma novidade em termos de jogadores que vão viajar para Fortaleza, né? A lista sai amanhã, mas pode ter o Fagner. O Cruzeiro que vai ter o Eduardo mais uma vez, foi baixa no jogo do Juventude, mas já apareceu no banco na partida contra o Corinthians. E aí, Thiago, chama a atenção porque tem muitos torcedores do Cruzeiro, né, que moram ali na região ou estão passeando pelo Nordeste. Plataforma Vozão Tickets. R$170 a meia, 85, R$170 a inteira, 85 a meia, para acompanhar esse jogo no sabadão. O Cruzeiro que vai buscar aí pelo menos a 20ª vitória no Campeonato Brasileiro. Thiago. É um número muito expressivo, né? O número de vitórias do Cruzeiro, de fato, muito fora da curva, as campanhas de Palmeiras e Flamengo. Mas João Vitor Xavier, deixa eu trazer também outro analista da Itatiaia aqui no Rádio Esportes, para a gente falar dessa campanha do Cruzeiro, vencendo, além de chegar a 20 vitórias na competição, assume a vice-liderança, chegando aos 71 pontos, ficando a 4 do Flamengo. Vai que o Flamengo ganha a Libertadores e abre mão do resto do campeonato. Dá para sonhar ainda com o título ou não? É concentrar na Copa do Brasil, guardar energia para a competição de mata-mata do nosso país, hein, João Vitor? Um abraço. Me fala aí, João. Um abraço, Thiago, um abraço, ouvintes do Rádio Esportes.
Eu falava há muito tempo, Thiago, que a reta final poderia ser decisiva para o Cruzeiro, para a conquista do título brasileiro, exatamente pelo que está acontecendo. Palmeiras e Flamengo voltados para a Copa Libertadores, com a cabeça na Copa Libertadores. Mas é uma pena que o Cruzeiro tenha perdido pontos contra equipes muito piores do que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil nesse momento, mesmo com o tropeço do Flamengo, com os tropeços do Palmeiras, que ainda tem espaço pelo título. Vejo o time do Flamengo com as duas mãos na taça, só esperando a hora de levantar o caneco. Naqueles pontos que o Cruzeiro perdeu ali, para equipes que não brigam na parte de cima da tabela, o Cruzeiro pode ter perdido a sua grande oportunidade. Mas faz parte do processo, o Cruzeiro está terminando o campeonato muito bem. Se ainda der, quem sabe acontece um milagre. Tomara, mas acho pouco provável, acho muito difícil que ainda tenha espaço não só para o Cruzeiro, mas também para o Palmeiras, para essa briga, e vejo o Flamengo, que tem um time que sobra no futebol brasileiro, com um elenco caríssimo, com um investimento bilionário, vejo o Flamengo com as duas mãos na taça, mas não vejo nada a ser lamentado, vejo o Cruzeiro tendo tido um ano de recuperação, um ano muito forte, encontrou um grande treinador, formou um elenco forte, vejo o Cruzeiro tendo muito a celebrar e ainda com uma perspectiva de ganhar a Copa do Brasil, o que seria muito bacana para o Cruzeiro para essa temporada. O Cruzeiro ainda tem um título muito importante em disputa, que é esse título da Copa do Brasil, e se eu fosse o Léo Jardim, voltaria todo o foco para essa disputa que é tão importante. Boa, João, 12:04. O Emerson Pansieri, algumas pessoas aqui no chat do YouTube pedindo para que você fale a respeito da venda de ingressos para Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil. Falei se o time tem que focar no brasileiro, a torcida tá mesmo pensando no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E aqui a lembrança de alguns torcedores que o setor visitante lá na Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena, ele é muito reduzido. É uma fatiazinha de pizza ali que cabe o quê? 1.500 pessoas. 1.800 torcedores. Enquanto o setor visitante do Mineirão pode colocar 3, 4 mil torcedores. Já um acordo, o Cruzeiro vai fazer a reciprocidade do que o Corinthians liberar lá, o Cruzeiro vai conseguir um espaço maior, até pelo que eu conheço na Neoquímica Arena, não tem jeito, né? Entra ali por cima e fica só ali mesmo. Ou vai haver uma guerra por ingressos entre Cruzeiro e Corinthians, como estão as diretorias nesse quesito, hein, Pansi? Ô, Thiago, ontem, lembra quando você falou do Pedrinho, que tem aí uma conversa legal ali no STJD? Sim, muita penetração. Então, o presidente do Corinthians, né, o Osmar Stabile, disse que... Por enquanto, né? Pode ser que até a final da Copa do Brasil já muda o presidente também. Né? A informação é que ele vem conversando muito com o Pedrinho para que essa situação seja resolvida, né? O Corinthians está defendendo aí que a divisão de ingressos siga um critério proporcional, tendo como padrão 5,2% da capacidade total dos estádios. O presidente do Corinthians aí está falando que tem até uma certa resistência do Cruzeiro e uma alternativa contrária, a preferência até do Corinthians seria a divisão com volume fixo de bilhetes para as duas partidas. A verdade é que a questão também do Mineirão tem a parte de policiamento, essa questão toda aí que envolve também polícia militar, a parte de segurança. O Cruzeiro, né, o posicionamento do Cruzeiro é o seguinte, posicionamento novo do Cruzeiro, há pouco que nós tivemos. Está diretamente em contato com o Corinthians, diariamente estão conversando para definir essa operação dos jogos da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro está tratando todos os assuntos relativos à operação das partidas de forma séria, né? Corriqueira, está buscando saber, entender. As duas diretorias estão conversando, não tem essa, um tá conversando com o outro, não. Estão tentando chegar a um acordo aí para que seja bom para as duas equipes. E aí, a venda de ingressos não começou, logo vai começar após ter essa definição, ter essa resolução para que atenda tanto a torcida do Cruzeiro quanto a torcida do Corinthians, que sabemos também é muito grande, né, aqui em Minas Gerais, e a torcida do Cruzeiro também em São Paulo é gigante, Thiagão. Se colocarem 5 mil ingressos para a torcida do Corinthians no Mineirão, vai vender tudo. Se colocar 5 mil ingressos para a torcida do Cruzeiro em São Paulo, vai vender tudo também. Então, eu espero de verdade que haja reciprocidade, porque infelizmente no novíssimo estádio do Corinthians, aliás, no estádio da Caixa Econômica, né, porque era do Corinthians também não, lá na Neoquímica Arena, cabe no setor visitante muito pouca gente. Então que o Cruzeiro faça o mesmo aqui no Mineirão. Lembrando, o primeiro jogo é em Belo Horizonte.